dia! Jorge, eu vou apresentar o grupo para você, o grupo Tá. escolar. Aqui nós somos da Escola Estadual, eu já tinha falado para você, mas só para a gente registrar aqui, Escola Estadual Doutora Maria Augusta Saraiva. Sim. E nós estamos com esse projeto, que é o Sextou, que hoje virou Sabatou, né? Que é convidar pessoas muito bacanas, como você, tá? Para vir aqui conversar com os nossos alunos, trocar ideias, né? Ações, expressões, textos, falas e tudo mais. Passou um monte de gente aqui, Paulo Stocker, uma galera bem legal aí, tá? Medo! E hoje a gente com você, que é um tema muito divertido. Já estou aqui com uma outra energia. Quando você começou a falar, eu estava de um jeito, já estou de outro só com a sua fala. Me pegou ali. Eu acho que vai ser muito legal. Tá? Esse projeto, ele foi um engajamento da professora de História Camila, e ela chamou eu e a professora Monique. Sou professor de arte da escola, e a Monique de História, e a Camila também é de História. Então, a gente vem desenvolvendo esse projeto toda sexta-feira, que era às 15 horas, e agora é às 16h20, por causa do intervalo aqui, tá? E está sendo muito bacana, né? Assim, porque vocês são uma energia nova que vem aqui para a gente, contribuindo bastante aqui conosco, com coisas, inclusive, que nós fazemos, e vocês, como especialista no assunto, né? Vem contribuindo muito. Então, com vocês, gente, Georgia Salles. Com você, Georgia. Se você quiser se apresentar, fica à vontade. Vou me apresentar, sou Georgia Salles, carambola, palhaça carambola. Estou muito feliz, estou muito nervosa, estou toda suada, queria que vocês... Estou toda suada, a vergonha de estar aqui hoje, uma ansiedade, e feliz com o convite do professor Ricardo. Parabéns à professora Camila e às demais professoras envolvidas no projeto. Parabéns aos alunos, né? E olha, agradeçam, porque tá difícil, nossa educação tá difícil. E encontrar pelo caminho professores assim tão preocupados de instruir a gente para além, né, dos livros escolares, isso é maravilhoso, é um presente de Deus e do universo. Bom, sou Georgia, sou arte educadora, atriz, produtora cultural, atriz. Sou advogada, eu não sei o que aconteceu na minha vida, que eu resolvi um dia ser advogada também, acho que eu queria brincar de juíza, não sei, mas atualmente o meu foco principal tem sido a palhaçaria, principalmente a palhaçaria de hospital. Eu vou, inclusive, vocês estão me vendo aqui, né, assim, com essa cutis maravilhosa, mas eu vou mostrar um pouquinho da carambola para vocês. Vamos lá, um videozinho aqui bonitinho e rápido. Eu vou compartilhar o tempo todo, viu, gente? Vamos ver se... Quem quiser falar alguma coisa, pode falar. Ah, esqueci de dizer uma coisa para vocês. Eu estou tão feliz de estar aqui que eu até estou esquecendo. Quem tiver com pessoas próximas e barulhos no ambiente, mantenha o microfone fechado. Quem tiver num ambiente que está silencioso, está tranquilo, normal, bacana, deixe o microfone aberto para vocês interagirem comigo o tempo todo, tá bom? Eu não gosto de palestra, eu acho palestras muito chatas. Eu gosto dessa troca, dessa interação, gosto de todo mundo falar junto, eu gosto, é tudo meio bagunçado, né? O palhaço, ele tem isso, ele gosta de transgredir as regras todas. Então, assim, a gente vai transgredir a regra do silêncio, não pode falar, não pode perguntar, não pode fazer barulho, não pode questionar, não pode tirar dúvida, tudo isso, ó, vai embora, e hoje a gente vai tirar todas as dúvidas que a gente quiser, tá bom? Então, podem abrir os micros. Eu tô vendo o Renan com o dedinho assim. Renan, quer falar, Renan? Eu queria saber qual é o significado de carambola. Ah, pronto, carambola, eu vou explicar. Você conhece a fruta carambola? A fruta carambola.
A fruta carambola, ela é uma fruta que ela é muito docinha, mas ao mesmo tempo ela é um pouquinho ácida. E quando eu falei assim, eu quero ser palhaça, eu quero palhaçar pela vida, eu tive que escolher um nome. E tinha que ser um nome de algo que eu gostasse muito. O que que eu fiz? Adoro comer carambola. Poxa, mas eu também gosto de comer carambola, mas eu também sou um pouquinho doce e um pouquinho azeda de vez em quando, um pouquinho ácida, principalmente quando é para reclamar das questões sociais do nosso país, quando é para falar, você está fazendo tudo errado, governadores e presidentes e prefeitos. E aí o que aconteceu? Ah, aquelas pessoas que tratam mal os animais, as crianças, aquelas pessoas que não têm humildade no coração. Eu falava para eles assim: vocês não podem fazer isso. Então, a carambola é doce, mas a carambola é ácida. A gente tem que ser um pouquinho doce e um pouquinho ácido nessa vida, porque a gente não tem que se conformar com aquilo que faz mal para a gente e para a sociedade como um todo. Tô certa ou tô errada? Tá certa. Ai, que bom. Certamente. Tá certa. Pensou? Agora eu vou mostrar a carambola, tela inteira. Será que eu estou fazendo certo, professor? Se eu estiver errado, alguém me avisa. Pronto. Agora sim, vou compartilhar. Essa é a carambola. Pronto, já viram um pouquinho da carambola? Já viram um bocadinho da carambola? Agora eu quero voltar em vocês. Agora eu vou voltar em vocês. Pronto, voltamos. Então, vamos lá. Eu fiz um roteiro para a gente não se perder, porque eu falo muitas coisas ao mesmo tempo, como todo palhaço. Vamos lá. Alguém já conheceu um doutor palhaço ou uma doutora palhaça de hospital? Eu não. Não? Eu não, mas eu Mas eu já vi fotos na internet. Eu já vi na internet que eles animam as crianças dos hospitais. Eu E já dá vi uma mas vontade. pessoalmente nunca. Já vi na internet, mas Alguém? nunca. E das pessoas que já viram, alguém já recebeu uma visita do doutor palhaço ou não? Não, eu não. 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 Bom sinal, sinal que não estavam dóis, né? Ufa, é até melhor, né? Porque é sinal que não estavam num hospital. Ai, socorro. Opa, Jasmin levantou a mãozinha. Você faz a palhaçaria e participa a palhaçaria? Eu faço a palhaçaria e participo da palhaçaria. Agora, fala para mim. Alguém sabe dizer o que é palhaçaria? Trabalha como palhaço? Eu sei. Eu sei. Diga. Palhaçaria é quando a gente, tipo palhaço, a gente anima as pessoas e arranca risada das pessoas, como palhaço. Pode ser como assim, quando você é médico, você tá lá no hospital e tem crianças doentes, você anima elas para que elas não fiquem tristes. É isso mesmo. E você sabia que está comprovado cientificamente que o riso ajuda a melhorar o estado do todo da pessoa? Ou seja, ela está fazendo um tratamento, o tratamento está muito puxado. Obviamente, ela não vai deixar o tratamento de lado, né? Ela vai obedecer os médicos, o que o papai, a mamãe, a titia, todos falam, e ela vai também usufruir um pouquinho da arte do palhaço, porque vai ajudar o tratamento a ser mais potente e ela vai melhorando cada vez mais rápido. Isso é bem verdade. Agora, palhaçaria. Palhaçaria é um braço, vou falar agora de forma técnica, viu? Ó como eu sou chique, eu sei falar técnico. É assim, a palhaçaria, ela é um braço do teatro, das artes cênicas. E aí, o que acontece? No teatro, muitos são os elementos que trazem, né, a questão da arte do teatro para o palco. Os principais elementos quais são? A dramaturgia, ó, que palavra difícil!
Eu estou estudando isso. Você está estudando isso é muito legal. A dramaturgia, ela é todo o universo que conta aquela história, não é isso? Tudo que envolve aquela história E traz muitas emoções. muitas emoções. A gente não vive sem a dramaturgia, sem o teatro, sem a arte. O que é a palhaçaria, então? Ah, e tem mais uma coisa no teatro, um elemento importante: a construção do ator, né? Que personagem ele vai fazer, não é isso? Então, o que acontece? Ele vai ver se ele vai ser um cavaleiro que vai subir no cavalo, ou se ele vai ser uma estudante que sai correndo, fugindo pela rua, fugindo da química e da física, e ele gosta mais, ele quer se encontrar com a literatura, enfim. Você vai construir o seu personagem. E a palhaçaria nada mais é do que a dramaturgia cômica, né? A dramaturgia cômica, que é o quê? O fazer rir com a construção da personagem, que é o quê? O palhaço. Mas eu tenho um detalhe que eu não sei se vocês sabem. Sabia que o palhaço, ele não é personagem? Vocês já ouviram falar isso? Não. O palhaço, ele é uma persona. O palhaço, ele é agente com outra cabeça, com outra concepção das coisas da vida. Por quê? O cômico, a dramaturgia cômica, ela traz o quê? O nosso cotidiano, o nosso dia a dia, tudo que acontece com a gente, para onde? Para o palco, ou para o hospital, para a cena. Então, o que acontece? A gente traz tudo que tem de engraçado no nosso dia a dia e a gente faz a dramaturgia cômica. E aí a gente chama o nosso palhaço. Qualquer um de nós aqui pode ser um palhaço. Nós somos palhaços, porque cada um de nós tem os seus momentos de olhar para a nossa... Quem nunca olhou para uma pessoa assim, cozinhando, e ficou olhando assim, nossa, ela cozinha e o bumbum dela fica fazendo assim na frente da panela? Quem nunca? Quem nunca viu uma pessoa empurrando um carrinho no supermercado e pegando no pé do outro e deu uma vontade de rir, mas não pode, né? Porque machucou a perna da pessoa. Mas quem nunca? Alguém aqui quer contar uma experiência? Que, na verdade, ela olhou como ela mesma, mas por dentro ela estava olhando como um palhaço? Os professores também podem participar se quiserem. Quero dar risada. Alguém quer compartilhar? Renan levantou a mão. Tá com vergonha de falar que deu vontade de rir da cara do colega. Não, na verdade, foi na hora que você colocou a música, deu bastante... um momento de ouvir, deu meio que uma vontade de rir. Não é? Até isso, a dramaturgia traz até isso, porque toda a construção da trilha sonora do palhaço e das cenas cômicas tem esse elemento que nos provoca o riso. Tudo do palhaço é riso. Vamos lá, já expliquei. Oi. Isso daí seria o clown, né, também, né? Exato, exatamente. Eu ia falar isso nesse minuto. Qual é a origem da palavra palhaço? Alguém sabe? Animar? Isso, essa é a função, é uma das funções do palhaço. A palavra palhaço, ela vem de palha, é uma palavra italiana. Por que palha? Porque os palhaços, quando eles foram surgindo há muitos anos lá atrás, eles faziam muitos malabarismos, até hoje fazem. E aí o que acontecia? Eles caíam do cavalo, eles davam cambalhotas, tudo isso hoje ainda acontece. E aí o que acontecia? Eles tinham que encher a roupa de palha. Nisso de encher a roupa de palha, ficou palha, palhate, palhaço. E aí surgiu... Para não machucar, né? Para que eles não se machucassem, para se proteger das quedas. E até hoje, muitos ainda fazem quedas. Não se usa mais palha, mas por dentro se usa algumas proteções para esses palhaços que fazem esses malabarismos todos, essas cambalhotas todas. A palavra clown. O que é clown? Nada mais é do que palhaço em inglês. Aí a gente, né, o brasileiro adora, né, dar uma abrasileirada. Então a gente fala cena clownesca, apresentação de clown, qual outras palavras que a gente fala aqui? Caráter clownesco, né? Essa dramaturgia tem um caráter clownesco, ó que bonito. Nada mais é do que abrasileirarmos
a palavra clown. Já disse que é palhaçaria, da onde surgiu a palavra palhaço, mas e aí? Da onde surgiu o palhaço, a figura do palhaço? Alguém sabe também compartilhar? Ai, Onde circo. Eu surgiu? não sei. Do circo. Olha, o palhaço, existem muitas histórias de como ele pode ter surgido. Hoje eu quero compartilhar com vocês duas formas, que são as que mais as pessoas falam nas redes sociais. Quais são essas duas formas? O palhaço que veio do bobo da corte, na Idade Média. Lembra dos reis? Tinham os reis, as rainhas. Os reis, eles gostavam de ter um momento de interação com os seus súditos, com as pessoas, com os seus cavaleiros, dos seus castelos, e aí ele ficava muito cansado, porque era só briga, só guerra, só problemas, e aí o que ele fazia? Ele constituía pessoas de tempo em tempo, que eram os chamados bobos da corte. Os bobos da corte, que de bobos não tinham nada, eles se apresentavam diante do rei, faziam todas aquelas parafernálias, todas aquelas apresentações, o rei morria de rir, e aí todo mundo ficava mais feliz e mais leve. Mas uma coisa que poucas pessoas falam, sabe o que o bobo da corte fazia naquela época? Ele falava algumas verdades para o rei. Algumas coisas que o rei fazia de errado com a sua população. Então, o que ele fazia? Ele falava de uma forma divertida. Naquela época, o rei não gostava de ser criticado. Ele não tolerava que alguém falasse para ele que ele estava errando. Ele não tinha, né, esse filtro que a gente tem que ter quando algum amigo, alguma amiga fala para a gente, ó, você está errando aqui, né? A gente tem que parar, analisar, o que eu estou fazendo de certo, o que eu estou fazendo de errado. O rei não gostava, mas o bobo da corte tinha esse potencial. Qual era? De falar as verdades. O palhaço tem isso, ele tem essa disponibilidade, ele tem esse sinal verde para falar algumas verdades, sem que ele seja atacado diretamente. O rei mandava matar as pessoas que falavam coisas que ele não queria saber, que ele não queria ouvir. E o bobo da corte podia falar o que ele quisesse e não acontecia nada com ele. Essa é uma das histórias sobre os primeiros palhaços que surgiram no nosso mundo. A outra história, que é uma outra história que também é um pouco engraçada, é o palhaço. Na época, na Inglaterra, existia o circo, né? Que não era bem um circo, era um teatro que ele era feito de forma arredondada, o que hoje a gente conhece por picadeiro. Nessa época, essa forma de circo, de tablado, de teatro, ali aconteciam o quê? As apresentações de cavalos, as apresentações dos malabaristas, as apresentações de todas aquelas, sabe aquelas mulheres que cuspiam fogo, e tudo isso eles iam fazendo em cima de um cavalo. Eram os cavaleiros, eles faziam tudo isso, esses malabaristas, em cima dos cavalos. Então, eles tinha que ser em círculo, né? Tinha que ser em círculo. É o que a gente chamava naquela época de arena. Hoje ainda existem os teatros de arena, são mais raros. Eles subiam nos cavalos e eles ficavam dando círculos. Vocês já viram isso no circo? As pessoas que sobem nos cavalos e ficam andando em volta. Eu já. Eu também. Isso, eles ficam andando em forma Eu tava assistindo um programa de TV que tava passando circo. Aí eu vi a mulher lá cuspindo fogo, aí eu me perguntei como é que elas fizeram isso. Eu acho que é ilusão de ótica. Olha, uma hora a gente conversa sobre isso, mas às vezes não é ilusão de ótica, são pessoas maluquinhas mesmo, mas não façam isso em casa. E aí o que acontecia, retomando, eles subiam no cavalo para fazer as apresentações em pé, toda aquela apresentação de pé. Aí o que aconteceu um dia? O cuidador do cavalo, dos cavalos, o que aconteceu com ele? Ele viu que não tinha ninguém olhando e ele falou, eu vou fazer isso que todos esses caras fazem. Subiu no cavalo e foi dar uma volta. Quando ele foi dar uma volta e subir no cavalo daqueles jeitos que os malabaristas faziam, ele caiu com o rosto no chão. Nisso, quem estava vendo, porque tinham pessoas olhando, todo mundo começou a rir, mas riram muito. Ele ficou com o nariz todo vermelho, ó, com o nariz todo vermelho, o rosto todo ruborizado, vermelho, de vergonha,
E aí, pronto, o dono do circo olhou, eu tenho até o nome do dono do circo, eu anotei o nome dele, Philip Astley. Ele olhou e falou assim, nossa, isso está divertindo muito mais do que as outras apresentações do circo. E a partir dali, ele começou a usar o palhaço em todas as apresentações. Legal isso, né? Qual será a história verdadeira, né? Verídica? Mas a gente não sabe. O que a gente sabe é que o nariz do palhaço é uma máscara. Vocês sabiam disso? O nariz do palhaço não é uma maquiagem, é uma máscara. É a menor máscara do mundo. Considerada a menor máscara do mundo. Muito legal. Nossa, eu não sabia. Pois é. O nariz, Nem ó, eu é uma não máscara. sabia. Eu Sabia? queria. Eu tenho esse batom. Pode perguntar, Renan. Eu acho que não tem uma história real, mas todas as histórias são reais, mas eu acho que em todo o mundo tem uma história certa. Tipo, cada país tem uma história daquele país, não tem o primeiro palhaço. Acho que o mundo todo é um palhaço, né? É engraçado. Mas também, como você disse, é que nem uma carambola, né? Tem o lado ácido e o lado doce. Exatamente, é isso. Resumiu. E vocês sabiam que a gente está falando do nariz, que é a menor máscara do mundo, mas que existem palhaços que não usam nariz? Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Não sabia? Eu vou apresentar para vocês Nem alguns eu. palhaços que eu separei para compartilhar com vocês, que são palhaços que são, mas não usam nariz. São palhaços que eu digo profissionais, porque lembra, cada um de nós temos o nosso palhaço, não é mesmo? Espera aí, vamos compartilhar. Separei alguns que vocês até conhecem, mas de repente não estão se lembrando ou não estão sabendo que são palhaços. Olha lá. Quem conhece o Charlie Chaplin? Dessa música que vocês estão ouvindo? Os únicos que eu conheço é o Mr. Ben, esse de cima, o Didi, esse outro aqui de baixo eu não sei quem é. Só esses aí que eu conheço. Esse de baixo chama Carlos Cálamo, é o Gardênio. Ele não é um palhaço que aparece na televisão, por isso você não conhece. Ele é um palhaço. Eu já assisti. Ele é um palhaço. Eu conheço só um. O Garnênio, Qual que você conhece? eu assisti no vídeo que ele apareceu. Olha. E os outros eu assisti em filmes. Isso mesmo, o Didi, Eu também. o Carlito. Todos esses são palhaços que não utilizam o nariz, mas são palhaços. Quais mais a gente poderia falar? Tem tantos, tem muitos palhaços que a gente conhece que não usam o nariz, né? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre os recursos que os palhaços usam. Quais são os... Eu vou falar os principais, que para mim são os principais, porque os palhaços usam recursos infinitos. Mas quais são os principais recursos? Vamos lá. O que é recurso infinito? Então, recurso infinito é assim, são instrumentos que a gente usa, de construção da nossa personagem, infinitos, ou seja, todos os dias você pode estar usando um novo recurso que você nunca tinha usado. Não tem fim, é ilimitado, é como a nossa criatividade, como as nossas ideias, elas são infinitas, a gente cada dia tem uma ideia diferente e nova. As principais do palhaço. A transgressão. O que é transgressão? Essa palavra é forte, né? Parece que é alguma coisa que você vai fazer de errado. Mas não. O transgredir do palhaço nada mais é do que ele usar objetos, usar entendimentos, visões que ele tem de uma situação, objetos que ele vai usar na cena, na construção da cena dele, que não necessariamente ele vai usar
com a finalidade que aquele objeto tem. Então, por exemplo, eu posso falar para o palhaço, você pode atender, por favor, o telefone para mim que está tocando? E aí ele vai fazer assim, olha. Alô? Quem é? Quer falar com... Ah, não pode atender telefone agora? Tá na mediação com o professor Ricardo. Ai, me desculpa. Ai, gente, desculpa, o telefone toca em cada hora. O palhaço, ele transgride a realidade. O que pra gente é uma coisa muito óbvia, ele transforma e ele usa para alguma outra coisa. Diga, Maria Clara. Também tem um palhaço do ratinho. Tem o palhaço do ratinho? Qual é o palhaço do ratinho? Ah, do programa do ratinho, o ratinho artista. Também ele não usa nariz, você já viu? Às vezes ele até coloca, mas a maior parte das vezes ele tá sem nariz. É o Marquito, não é? Esse palhaço há muitos anos. Verdade, bem lembrado. Então, o palhaço, ele usa a transgressão, ele nunca usa um objeto que, na verdade, usa com a finalidade do objeto. Outra coisa que o palhaço usa muito, que eu acho que é o carro-chefe dele, ele pega um defeito físico que a sociedade diz para ele que é um defeito, e aí ele usa isso na cena, porque isso é o fazer rir do palhaço. Ele ri de si próprio. Então, ou ele é muito alto, ou ele é muito baixo, ou ele é gordinho, ou ele é magrelinho, ou ele tem um bumbum grande, ou ele tem o nariz grande, ou ele tem a boquinha pequenininha. Ó, a carambola tem a boquinha bem pequenininha. E aí você usa esse defeito que a sociedade diz para você que é um defeito, o palhaço usa a favor dele na cena. Vou compartilhar com vocês, olha, alguns palhaços com o que dizem que é defeito. E aí ele usa a bem da sua apresentação. Bora lá de novo. Adorei o Google Meet, porque é muito mais fácil do que o Zoom. Olha só. Olha que legal. Dá uma olhadinha. Tá vendo a primeira palhaça do lado de vestido de bolinha? Ela é gordinha. Sim. A sociedade diz para ela, ai, você é gordinha, você não pode usar uns vestidos que chamam muita atenção. Pois ela não só colocou um vestido que chama atenção, como ela amarrou, ó, dica de figurino para quem vai fazer palhaçaria. Ela amarrou uma fitinha, né, um cinto, bem lá em cima. Por quê? Porque isso ressalta ainda mais a barriguinha charmosa dela. Vocês estão vendo? Olha que legal. Sim. Do lado, a gente tem um outro palhaço, esse é o Lucas Branco. É um palhaço da La Roé Companhia. O Lucas, ele é muito alto, mas muito alto mesmo. O que ele faz? Ele coloca uma calça com suspensório lá em cima e deixa a calça curta, porque isso faz com que ele pareça ainda mais alto e magrelo do que ele já é. Vocês estão percebendo? Se ele colocasse uma roupa mais ajustadinha e a calça um pouquinho mais comprida, a gente não iria perceber e não iria rir tanto da altura e da magreza dele. Ele usa isso a seu favor na criação da cena. Olha aqui do lado, o Wellington. O Wellington é presidente, ele é o grande líder e criador dos Doutores da Alegria, tá vendo? Olha só, o que vocês... Alguém consegue sacar e me dizer aqui o que ele usa a favor dele? O que a sociedade diz que está errado? Quem consegue? Por ele ser magro. Ainda não. Ele é magro, mas não é o recurso que ele está usando. Mais uma dica e eu já falo. Alguém se arrisca? Então, eu vou dizer, ele tem a boquinha de cima muito fininha. Olha o que ele faz com a maquiagem dele. Ele pinta só a parte de baixo para ficar ainda mais destacada a boquinha fina dele, tá vendo? Legal. Não é engraçado? Fica até mais engraçado. Esse outro palhaço, ele tem o cabelo dele não para penteado. De jeito, ele também é do Doutores da Alegria. O cabelo dele não para penteado de jeito nenhum. E aí, o que ele faz? Ele bagunça mais ainda passa gel para o cabelo ficar bem bagunçado. Não é legal? Essas são algumas dicas para quem vai fazer a palhaçaria. Muito legal. Mas aí.
Uma outra ferramenta essencial que provoca muito riso do outro. Eu separei um vídeo. Ainda bem que eu anotei, tá vendo? Eu separei um vídeo de uma das maiores companhias que a gente tem brasileiras, que é a La Mínima, que é a companhia La Mínima. Espera só um pouquinho, Renan. Eu separei um trechinho de uma cena para vocês identificarem o porquê que a cena dele ficou muito risível, porquê que deu muito certo. Fala aí, Renan, pode falar antes de eu ir para lá para o vídeo. Eu queria saber se sua família apoiou a ser palhaço. Apoiou. A minha família me apoiou, porque eles falaram assim, bom, pelo menos agora ela usa esse jeito dela aí profissionalmente, né? Porque a gente não aguenta, né? Só ri e não profissionaliza a risada, gente. Vamos fazer alguma coisa, né? Vamos ajudar aí a pessoa. Me apoiaram bastante, me apoiaram, todo mundo. Ainda falaram, sabe o que falaram para mim? Olha que absurdo, Renan, que falaram ainda para mim, ainda por cima de tudo. Você sempre foi palhaça. Ai, gente, é demais. Eu não aguento. O seu sonho era ser palhaça? Não, meu sonho não era ser palhaça. Sabe qual era o meu sonho? O meu sonho era ter liberdade para falar as coisas que eu penso, para falar as coisas que eu acredito. O meu sonho era ser uma pessoa que só levasse energia boa por onde eu andasse. Às vezes eu fico triste e aí, assim, eu preciso buscar minha palhaça para me deixar feliz de novo. Porque senão eu fico Então você seguiu o caminho certo. Né? Temos um palhaço aqui, já está se declarando aqui um palhaço aqui entre nós. Aqui. Hoje vamos ver quem mais, até o final disso aqui, quem mais vai se declarar palhaço aqui nessa manhã. Peraí. Olha que vídeo legal. Este aqui, cadê? Apareceu. Olha que vídeo legal. Ele é curtinho, mas a gente consegue pegar bem. Prestem atenção. Onde é que ele acerta o defeito que a sociedade diz para ele que é defeito? Onde ele usa isso e por que que deu certo a forma que ele usou? Eu não tô conseguindo ver o vídeo. Nem eu. Peraí, vou aumentar. Nem eu. Não, é porque tá aparecendo. Não tá aparecendo o vídeo. Não tá Não aparecendo? está aparecendo, Georgia. Não. Não tá aparecendo. Eita, o que eu fiz? Tela inteira. Agora eu acho que. Agora tá? Agora sim, Georgia. Agora sim. Bora lá. Agora tá. Aumenta o volume, não tá dando pra escutar direito. Tem que aumentar o volume. Pronto. Não dava pra escutar. Dava. Tem que aumentar o volume. Nossa, estava tão alto aqui para mim. O que eu fiz? Bom, É que o Meet é assim mesmo, viu, Georgia? Às vezes não sai muito bem o áudio. Mas deu pra gente ver as ações dos personagens, né? Isso. Dá pra ter uma noção. Vocês conseguiram perceber? Ele ficou muito bravo e desceu do palco para brigar. O que se tornou engraçado nisso? O fato dele ser... Quando ele ficou bravo? Isso, Palhaço. isso. O que ficou muito engraçado? Ele é muito baixinho, perto dos seus parceiros de cena, que são altos. Então, o fato, eles poderiam ter pego qualquer outro que estava ali para ficar bravo, mas não ficaria tão engraçado quanto sendo ele, que é baixinho e pequenininho. Então, olha só, o palhaço, ele usa o que ele acha que ele tem de ridículo, e aí ele usa. Quando a gente fala assim, o palhaço usa o seu ridículo, não é num tom pejorativo, não é num tom agressivo, é num tom de ele usar o seu recurso próprio sem ter que causar uma vergonha em outra pessoa. Ele usa em si mesmo
o que ele tem de mais engraçado, que vai tornar a cena risível. Não é isso? O que mais que a gente tem? O que mais que é recurso do palhaço? Um outro recurso que o palhaço usa muito é a crítica à sociedade como um todo. Às vezes, um problema que, se a gente for trazer para uma discussão, esse problema para uma discussão séria, a gente não consegue levar a pessoa a parar, refletir, analisar aquela situação. Então, o palhaço ele também tem essa função, uma função crítica, uma função social, não é isso? Então, por isso que é tão importante a figura do palhaço. Eu tenho mais um vídeo. Professor, será que vai dar para ouvir? Porque esse próximo vídeo é do Zabobrim, que é um palhaço do Barracão, lá de Campinas. Será que as pessoas vão conseguir ouvir? Acho que não, né? Mas eu acho que a gente pode colocar, Georgia, e aí eles vão vendo as ações, né? Tá, a gente legal. vai tendo essa percepção através das ações, até porque os palhaços trabalham muito com essa questão da mímica. Então, sabe o que eu vou fazer também? Como ele é uma crítica que ele usa muito a questão da fala, eu vou tirar totalmente o áudio e aí do vídeo, e aí eu vou falando, vou tentando falar o que ele está dizendo mais ou menos. Tá ótimo. Vamos lá. Compartilhar novamente. Opa! Compartilhou. Tá compartilhando? Sim. Bora lá. Esse é o Zabobrim. É o Zabobrim. Ele está dizendo, nós artistas estamos assim, equilibrando, de um lado, a pandemia. De um lado, a pandemia e as questões sociais, a falta de emprego. E do outro lado, o e daí? Nós temos que chegar do outro lado. Será que a gente consegue? E aí ele vai se equilibrando, olha lá. Eita, caiu. Viu só? Ele trouxe uma crítica do atual momento que nós estamos vivenciando, e ele fez de uma forma divertida, ele fez de uma forma que a gente, no final, dá risada, porque ele cai, né? E ele tenta se equilibrar. De um lado, os problemas sociais, a falta de emprego, né? O papai e a mamãe passando dificuldade, e do outro lado, e daí? Então, a gente tem que usar o nosso palhaço também com essa função, porque isso é muito importante. Diga, Arthur. Não, está participando. Renan. Então não tem. Foi o Renan que falou? Quem falou? Arthur ou Renan? Eu queria saber se você está mais participando como palhaço médico ou está fazendo os teatros, ou nessa pandemia você está fazendo mais online? Os hospitais nós tivemos que parar desde março de 2020. A gente vai retomar agora, se Deus quiser, em dezembro de 2021. Por enquanto, eu estou fazendo um trabalho de palhaçaria, e já fica desde já o convite, eu vou mandar o link para o professor Ricardo, um trabalho de quinta-feira ao vivo, pelo canal do YouTube, nos estudos palhacísticos. Aí eu vou te convidar para você participar disso comigo. Eu já quero, hein? Então, olha só, ele usa esse recurso, ele faz a gente rir, até mesmo numa situação complicada, uma situação complexa, não é verdade? E até ajuda, né, a fortalecer nessa pandemia. Sim, a arte teve uma missão e uma função. A arte sempre teve essa missão, sempre. Mas agora, com a pandemia, ela teve uma função extremamente importante, porque por meio da arte, vocês perceberam como a arte foi importante nesse tempo de reclusão, porque assim, virou mais do que um isolamento, virou uma verdadeira reclusão, porque a gente se isolou de tudo, de todos, dos amigos, demoramos, né, para retomar as atividades, ainda assim com muita cautela. E o que aconteceu? A arte, através do quê? De séries, filmes, teatros online, lives de música, lives de bate-papo, através da arte, dos artistas, foi que a gente conseguiu um respiro a mais, a gente conseguiu uma qualidade de vida emocional um pouco melhor. Né, Renan? Diga, Renan.
E eu lembro que o professor tinha dito que, acho que foi nas guerras mundiais, que a arte, né, se impôs a mais ainda. E ajudou a populações. Exatamente, tudo exatamente. As artes e o esporte ajudaram em todo, desde o início da pandemia. Diga, Maria Clara. Eu acho que os palhaços existem para as pessoas que têm depressão se sentirem melhor. E ainda vou falar mais ainda, vou complementar a sua fala. A arte do palhaço ajuda as pessoas que têm depressão a melhorarem assim o seu humor, acreditarem que existe algo além daquela situação triste que ela está vivendo. E mais, o próprio palhaço se cura de uma possível depressão. Eu conheço, olha, principalmente no trabalho de palhaçaria hospitalar e palhaçaria nas comunidades, né? Nesse trabalho cultural. Sei onde ele colocou. Oi? Eu sei. Aqui. Tá. Esse almoço aí, quando ele chega, ele faz algo. Eu cheguei a dar, eu sei. Era a comida. Eu tô com fome também. Então, e aí o que acontece? A palhaçaria, ela ajuda principalmente os voluntários de hospital, os artistas que vão para o hospital, tanto voluntários como artistas, ajudou muitos desses a saírem de um lugar de depressão, de um lugar de problemas, de um lugar de autoestima baixa. A palhaçaria, ela trabalha a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, porque lembra, a gente pega alguma coisa que as pessoas dizem que é defeito e a gente usa a nosso favor. Aquilo se torna engraçado, aquilo se torna gostoso na nossa vida. Eu, por exemplo, tenho alguns defeitos que se eu não tivesse, eu nem ia poder ser palhaça, né? Então, isso é muito positivo. Outros recursos que os palhaços usam. O malabarismo, sabe os malabares? Aqueles das bolinhas? A gente usa também os malabares nas apresentações de palhaço. São outros recursos dos palhaços. Os palhaços usam a música, os instrumentos musicais através da música. Tanto a música para ele dançar, como a música para ele tocar no instrumento dele. O que mais ele usa? Mágica. Vocês já viram? Vocês já ouviram falar da mágica cômica? A mágica cômica é uma mágica que não tem explicação, ela não é mágica, mas ela faz todo mundo rir, ou ela faz todo mundo ficar, oh, né? Como ele conseguiu fazer isso, né? Se der tempo no finalzinho, eu vou fazer 2 mágicas cômicas para vocês, e aí vocês aprendem essas mágicas cômicas e vão praticar, e com base nelas, vocês vão ter mais ideias de mais mágicas cômicas para vocês criarem. A mágica não precisa ser só aquela que a gente vê. A gente também pode criar as nossas mágicas cômicas. Uma outra coisa que o palhaço usa demais, improviso. Quem aqui improvisa na vida? Alguém aqui improvisa na vida? A gente improvisa, tipo, no teatro, quando a gente esquece a fala do personagem, aí a gente improvisa. E também o meu irmão já fez algumas mágicas, né? Aí ele pôs na internet e deu vários likes. Que legal! Pede para o professor Ricardo me mandar o link do seu irmão, que eu quero muito ver a mágica dele. E a vantagem do palhaço é que ele trabalha muito em cima do erro. A gente vive errando, né? E a mágica cômica, principalmente, onde que está a graça da mágica cômica? Justamente quando ele erra. O palhaço, ele trabalha em cima dos defeitos, né? Que a gente entende como defeito, porque a sociedade fala. E também ele trabalha em cima do erro. Então, se ele olha o mais clássico, escorregar na casca de banana e cair para trás. É muito engraçado. Isso é o clássico. Mas tem muitos erros, né? Tem muitos erros. Eu vou compartilhar com vocês um vídeo de um... Vocês conhecem o gordo e o magro? Que é um tipo de palhaço, são 2 tipos de palhaços que também não usam o nariz vermelho. Eles não usam nariz e eles são muito engraçados. Eles trabalham muito em cima do erro. O foco do trabalho deles é trabalhar em cima do erro. Conhece? Irineu conhece. Cadê? Aqui, ó. Vou compartilhar. Esse vídeo é o último vídeo que eu vou compartilhar.
Diga, antes de Georgia. Georgia? eu tô te ouvindo. Ó, é tipo, se eu errar, isso vai ficar engraçado, porque cair e levantar, isso fica engraçado. É tipo assim, o clássico de ir escorregar na banana, eu vou cair, todo mundo vai rir. Eles trabalham assim, em cima dos erros. Isso! Eles provocam um riso no outro, rindo da sua própria situação, o seu próprio erro. Eles provocam o erro, ou às vezes o erro acontece, e isso é o que fica engraçado. O Renan deu um exemplo, né, de quando está numa cena e ele esquece, ou o aluno esquece, o ator esquece a fala. Por exemplo, se ele tenta consertar e fica tenso, e ele tenta consertar, não fica tão engraçado como se ele coçar a cabeça e dar aquela travada e falar, meu Deus, esqueci a cena, e agora? E o outro amigo ter o que a gente chama de generosidade na cena e trazer para ele repetir o que ele tem que né, falar o que ele tem que, a fala dele para ele repetir. Isso não vai ser mais engraçado ainda? Porque o erro, ele é engraçado. A gente tem que aprender a trabalhar com o erro. Olha esses dois, é o gordo e o magro, são artistas de muitos anos, da década de 30. A gente nem sonhava em nascer. E eles são muito engraçados. O gordo e o magro. Cadê? Aqui. Olha só. Olha que engraçado. E esse não tem áudio mesmo, tá? Tem só uma musiquinha. Eu já vi. Tá vendo? Ó, ele tá tentando ajudar o amigo. Ó o que vai acontecendo. Ó lá, ele tá tentando. Ó lá. Ó lá. E puxa. E puxa. Ele tá fazendo de tudo para ajudar. Ele quer salvar, né? O outro de não cair lá para baixo. Oh, meu Deus, o desespero dele. Olha se não é um erro. O que vocês acham que vai acontecer? Enquanto um ajuda, o outro fica pendurado. E ele está tentando de todo jeito ajudar. Um caiu e o outro caiu também. Então, esses são clássicos. São clássicos da década de 30, que eu estou compartilhando com vocês. Pesquisem O Gordo e o Magro, Charlie Chaplin. Eles vão servir de base para vocês na construção de qualquer cena palhacística que vocês quiserem criar aí com o professor Ricardo. Aproveitando o gordo e o magro, eu vou puxar mais uma pergunta. Quais são os tipos de palhaço que existem? Vocês conhecem alguns tipos de palhaço? Que vocês já tenham ouvido falar? Tipo Patati Patatá? Isso, mas não é o nome deles. Quando eu digo tipo, eu estou falando o branco, o Augusto, o bufão. Vocês já ouviram falar? Vou compartilhar com vocês. Existem vários tipos de palhaços. Os três, assim, que a gente mais conhece, que são os mais comuns e que servem de base para qualquer construção de palhaço, é o branco, o Augusto e o bufão. Quais são as características desses palhaços? Eu vou dar o exemplo do gordo e do magro. O palhaço branco, ele tem algumas características como ele ser um pouco mais bravo, autoritário, ele dá ordem no outro. Vocês já viram duplas de palhaço que um dá bronca no outro? Tipo o Didi, é que o Didi não é muito da época de vocês, né? Eu já. O Didi, eu já assisti um filme dele que tem na Netflix. Então, o Didi é da época da minha mãe e do meu pai. Isso, compartilha com seus amigos.
O Didi o Dedé e o Didi, que são personagens dos Trapalhões, é muito engraçado, porque um palhaço, ele quer fazer tudo tentando acertar. O Branco, ele é bravo, ele é autoritário, ele dá ordem no outro palhaço, ele é o Branco. A gente costuma chamar ele de escada. E tem o outro palhaço, que é o Augusto. O palhaço Augusto é aquele que tenta fazer tudo tentando acertar. Nessa cena do filme que a gente viu, o palhaço Augusto é aquele que ficava tentando salvar os dois, salvar o que estava caindo e salvar o que estava todo machucado na cama. O palhaço Augusto é aquele mais bonzinho, ele é tranquilo, ele é divertido, ele sempre quer acertar, mas ele sempre acaba errando. E na maior parte das vezes, acaba sobrando para quem? Para o Branco, que queria se dar bem nele. Aliás, o palhaço Branco é ótimo, a dupla do Branco e Augusto. Porque o palhaço Branco, ele quer o tempo todo se dar bem em cima do Augusto. A amiguinha que acabou de falar, como você chama? Porque aqui está o nome, acho que do papai, né? Como você chama? Priscila. Priscila, que aqui aparece aqui para mim está aparecendo Irineu. Então, Priscila, o que acontece? O que você falou. Compartilha com os amigos o link do filme do Didi, Dedé, dos Trapalhões, porque eles vai ficar muito compartilhar. O que acontece? O Augusto, ele quer sempre fazer de tudo para agradar o Branco. E o Branco quer sempre se dar bem em cima do Augusto. E nesses erros, nessa construção em cima, é que a gente morre de rir. Então, essa é mais uma dica bacana para vocês quando forem construir cenas de palhaço junto com o professor Ricardo. São os tipos de palhaço. Eu queria propor para vocês agora, peraí. Primeiro eu queria abrir para perguntas, muitas perguntas, porque eu quero ver se dá tempo da gente fazer uma dinâmica muito rápida no finalzinho, mas antes eu queria propor que vocês me fizessem perguntas. Antes da dinâmica, perguntas para a gente fazer um monte de pergunta e resposta. Pode ser com relação ao que eu acabei de falar, pode ser com relação a dúvidas de outros lugares que vocês tenham acessado sobre palhaçaria e queiram tirar dúvida comigo, ideias que vocês tiveram durante esse tempo que a gente estava aqui conversando. Estou aberta. Podem soltar os microfones e as perguntas. Você trabalha sozinha como palhaço? Ou você tem uma turma que te ajuda a você fazer esse trabalho? Então, eu faço um trabalho sempre em dupla ou em trio. Por quê? Porque o trabalho de hospital a gente não pode fazer com uma trupe muito grande. Então, a diferença, por exemplo, do trabalho que é feito no hospital e o trabalho que é feito no palco ou no circo é justamente essa. Qual é? No hospital, você tem que falar um pouco mais baixo, você não pode tocar instrumentos muito altos, você tem que falar um pouquinho mais baixo, e os instrumentos não podem ser muito altos. Você não pode entrar num quarto de hospital, ou numa enfermaria, ou no pronto-socorro, e com muitas pessoas. Isso até antes da pandemia. Tem que ser ou dupla ou trio. Por que a gente não faz o trabalho sozinho no hospital? Pode fazer. Mas por que a gente não faz? Porque, às vezes, o paciente não consegue interagir muito com a gente. Né? O palhaço do hospital, ele interage muito mais próximo do seu espectador, que nada mais é do que o paciente, ou o seu acompanhante, ou os funcionários do hospital. Então, eu atuo ou em dupla ou em trio. Respondido. Próxima. Tem faculdade para trabalhar com palhaço ou não? O que eu te falei é que todos nós somos palhaços na vida. Todos nós podemos ser palhaços. Mas existem formas de você profissionalizar o seu palhaço. Então, a minha dica, o que eu sugiro, você seguir a carreira das artes cênicas, você se preparar enquanto ator, porque aí você vai usar o seu dom palhacístico, né, o dom que todo mundo tem de ser palhaço, com a sua técnica, né? Então, a técnica onde você encontra? Nos cursos de artes, né, de artes cênicas, cursos de teatro, e depois você pode fazer vários cursos, várias oficinas, antes ou depois da faculdade, de palhaçaria. E aí temos diversos profissionais da área. Você pode procurar e ir se especializando.
Eu queria saber se você acha que o Brasil está ajudando a arte, ou você acha que os outros países estão ajudando mais do que o Brasil, que deveria ajudar bastante? Olha, nós temos passado atualmente tempos muito difíceis. Por quê? Porque a arte, ela por si só, ela liberta, ela traz um potencial de reflexão, de não aceitação daquilo que oprime. E aí o que acontece? Atualmente, a gente não está tendo muito essa liberdade. A gente está, de alguma forma ou de outra, eu pessoalmente sinto, que a gente acaba por ser tolhido em alguns momentos. Então, tudo aquilo que às vezes vai contra um sistema, vai contra uma forma pronta que a gente deveria. Acham que a gente Tá dando para entender. Acho que é o Cauã que está com o. Cauã. Agora acho que melhorou, né? Melhorou. Então, assim, atualmente, a sensação que me dá é que você, atrapalhando o desenvolvimento ou não privilegiando o desenvolvimento da cultura, você acaba engessando as pessoas e fazendo com que elas não pensem com tanta liberdade, com tanta criatividade, com tanta leveza. Então, eu penso isso, que às vezes a arte sofre por justamente ser uma questão libertária e uma questão de resistência. Então, às vezes, algumas políticas acabam tolhindo a cultura e a arte no nosso país. Não posso dizer com relação aos outros países, né? Porque eu não vivo lá. A gente ouve falar, a gente sabe de possibilidades que muitas vezes você acaba tendo em outros países. Mas é difícil a gente falar de uma realidade que a gente não está vivendo, né? Esse eu posso falar do meu país, do Brasil. E eu queria fazer mais uma pergunta. Você acha que está sendo comum o trabalho de palhaço ou está sendo mais difícil das pessoas ser palhaço? Não entendi. Pergunte de novo. Reformula a sua pergunta. É uma flor. Georgia. Espera que o Renan vai reformular e aí a gente já fala de novo, Pri. Você acha que É porque tinha alguém levantando a mão. Oi? É porque tinha alguém levantando a mão. Era a Andressa. Cadê alguém levantando a mão? Tinha a Andressa levantando a mão, mas pra mim ela sumiu aqui. Então vamos Renan de novo e aí depois a gente puxa para a Andressa. Eu queria saber se você acha que o trabalho de palhaço, a sociedade você acha que está sendo está sendo comum, ou você ainda acha que não está tendo tanta gente assim como querendo ser palhaço? Eu acho que cada vez mais a gente está ampliando a nossa comunidade palhacística. Cada vez mais as pessoas buscam a arte do palhaço, a palhaçaria, para se expressar, para interagir, para conscientizar, para divertir, para provocar o riso. Lembra que eu te falei desses vários palhaços que nem usam narizes? Então, está crescendo, isso é fato. Eu estou lendo aqui 2 perguntas, porque eu não estava olhando o chat. Porque assim, eu sou meio descompensada, eu não consigo fazer 2 coisas aos mesmos tempos. Qual foi o primeiro trabalho que você começou a fazer? O meu primeiro trabalho artístico foi na palhaçaria. Eu comecei a fazer trabalho de palhaço. Quem está me perguntando? Andressa. Eu comecei fazendo palhaçaria, né? De uma forma voluntária e social, e aí eu senti a necessidade de me aprimorar, de profissionalizar, para trazer um trabalho social com mais qualidade para as pessoas que estavam me recebendo. E aí eu fui fazer várias oficinas, vários cursos de palhaço, fui fazer faculdade de teatro, me formei, aí voltei a estudar palhaçaria, e agora, assim que passar esta pandemia, eu vou entrar numa pós-graduação na palhaçaria, dentro da palhaçaria. Nem que eu tenha que sair do estado de São Paulo, porque aqui temos poucos profissionais que vão me acompanhar
vão me orientar na minha pós-graduação. E aqui fica uma crítica. Professores de teatro, professores de teatro, mais palhaços para serem os nossos orientadores. Ó, qual o trabalho que você está focando mais? Atualmente, o trabalho que eu tenho mais focado é a palhaçaria crítica, até que eu retorne aos hospitais. Aí eu vou abraçar tudo isso. Né? Não vou deixar nenhuma nem outra. Mas atualmente é o palhaço crítico mesmo. Diga, Renan. Eu ia falar se você acha que entre o circo, né? Você acha que qual é o principal trabalho? Você acha que é o palhaço? O princípio. O princípio. Eu queria saber se entre o circo, você acha que o trabalho principal é o palhaço? Eu não diria o trabalho principal. Eu acho que todos os artistas do circo, cada um com a sua arte, com seu desempenho artístico, igualmente, ele tem o mesmo peso. O que acontece, o que aconteceu é que de vários anos para cá, o palhaço ele não tinha tanto destaque, né? Depois de um certo tempo foi se valorizando o palhaço de circo, né? Então, assim, lá nos primórdios do circo, os malabaristas, os artistas esses artistas, os mágicos, as mulheres que soltam fogo, os dançarinos, eles tinham muitos números de dança no circo. Tudo isso junto com o palhaço. O palhaço, ele por si só foi ganhando um espaço cada vez maior. Então, hoje, assim, você vai num circo, você vê, por exemplo, aqueles artistas que andam na moto, sabe, naquele globo, eles andam ali, aquilo provoca, né, um furor dentro da gente, né? Aquilo provoca, uma mistura de medo com uma alegria de ver que está dando certo, uma beleza estética de você ver aquilo tudo acontecendo na sua frente, né? Dá uma sensação muito boa. Mas quando você vê o palhaço, você também tem as mesmas sensações com o acréscimo do riso, né? Então, assim, é um outro lugar que o palhaço ele te leva para um outro lugar, para uma outra sensação, te propõe uma outra coisa, né? Um outro sentimento. Mas, igualmente, como aqueles artistas do trapézio, os malabaristas. Então, assim, eu não diria que é mais importante, mas ele ganhou seu espaço pelo próprio trabalho que ele realiza, pelo fazer rir da palhaçaria. Ô, Jorge, Diga. Eu que fiquei, na verdade, incumbido para ler as mensagens aqui no chat. É que eu estava em outra sala, aí eu tive que vir para essa aqui, porque estava tendo uma movimentação aqui. Aí tem uma pergunta aqui da Andressa, que ela faz a seguinte pergunta. Você fez bastante coisa para realizar o seu sonho? Eu fiz bastante coisa, sim. Eu tive que abrir mão de algumas coisas, porque, assim, a arte, ela te possibilita um crescimento, né, um autoconhecimento, um crescimento pessoal, que você acaba percebendo que você não se encaixa mais dentro de determinados padrões. Então, você acaba tendo que abrir mão de algumas coisas, abrir mão de algumas ações que antes para você estava tudo bem, hoje já não mais. Então, por exemplo, eu tive que me afastar de horas de trabalho, sentada numa mesa atrás de um computador. Então, assim, eu fiz bastante coisa, abri bastante mão. E, assim, a vida é um constante abrir mão, né? Todas as vezes que você quiser fazer tudo e agradar a todos, você não vai ser uma pessoa bem-sucedida intimamente. Né? E a arte, a palhaçaria propõe isso, né? Que a gente tem que fazer muitas coisas, muito estudo, muita leitura, muitas horas de dedicação aos livros. Então tudo isso eu tive que fazer bastante coisa, assim, tive que
fazer bastante coisa. Vamos lá. Eu vou também perguntar aqui. Vamos. Assim, você faz o trabalho mais solo, como palhaça, como clown. Você faz também um trabalho nas companhias de teatro, no grupo de teatro. Como que é o seu trabalho, assim, com o palhaço? Tá. Eu tenho um trabalho, hoje, eu componho 3 grupos, né? Na verdade, são 4 grupos. Um dos grupos é uma companhia de teatro, mas é uma companhia de palhaços, que é a Companhia Tempos Juncos. Nessa companhia, eu sou produtora deles, né? Então, eu ajudo na concepção dos projetos. Temos que saber que a vida de artista é uma constante construção de projetos, né? Então, assim, e roteiros de vida, e roteiros profissionais. Então, lá eu sou produtora. Tem um outro trabalho que é o Núcleo Treinadores da Alegria. Esse grupo eu comecei a compor agora recentemente. Nós temos projetos inscritos em leis de incentivo, né? PROMAC, PROAC e Rouanet. E aí a gente vai para escolas, empresas, parques públicos, bibliotecas. Aí é um grupo de 3 ou 4 palhaços. Participo do Instituto Nenex, que é um grupo que temos mais de 80 voluntários. Com esse grupo, eu faço as visitas nos hospitais com uma dupla ou um trio, né? Aí a gente vai fazer as visitas de hospitais. A gente atende mais de 12 hospitais em São Paulo e no ABC. São aproximadamente 12 hospitais. Suspendemos temporariamente até melhorar a questão da pandemia. E agora, mais recentemente, eu estou num grupo chamado Estudos Palhacísticos, que aí sim é um trabalho totalmente político, né? Um trabalho político-social crítico, que é toda quinta-feira, de modo virtual. Esse trabalho ele surgiu dos ensaios que a gente fazia, dos treinadores da alegria. Como a gente se reunia presencialmente toda semana, porque, esqueci desse detalhe, o trabalho de palhaço ele é muito próximo com o trabalho de ator. É repetição, ensaio, 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 repetição, repetição. Então, é muito necessário tempo de dedicação e concentração. Então, a gente fazia presencial, aí saímos do presencial e fomos para as redes sociais, para o trabalho virtual. Hoje é esse trabalho que eu desenvolvo. Legal. Eu acho que está bem bacana, assim, né, o que você está colocando sobre a palhaçaria, sobre o palhaço. A gente aqui no de arte, também faço teatro, também sou ator, né? Sim. Já trabalhei com a comédia dell'arte, inclusive. E, assim, o legal que você pegou do ponto histórico, desde daquela parte que acontece nas cortes, né? Com o Bobo da Corte, e depois vai para o Felipe Asper, do inglês, né? Que são 2 versões sobre o surgimento desse palhaço, tá? E depois tem também a comédia dell'arte, que começa no final do século XV, né? Que vai trabalhar também o Arlequino, o Pantaleão, aqueles personagens também muito bacanas. Foi um movimento legal, né? Que trabalhou muito a mímica, enfim. E essa referência que você faz, assim, trazer depois para o cinema mudo, Charlie Chaplin, pegar o Gordo e Magro, os Três Patetas também. Sim, os Três Patetas. São grandes referências aí para quem quer trabalhar essa coisa do palhaço, né? Que não é fácil também a gente encontrar esse palhaço dentro da gente. Ele está aqui, mas a gente precisa ver qual que é o estilo do nosso palhaço também. Se ele é um palhaço, sabe, extrovertido, se ele é um palhaço brigão, se ele é um palhaço alegre, um palhaço cheio de amor, né? Então é muito legal essa história, né? Porque a gente tem um palhaço dentro da gente, né? Sim. O Cláudio faz isso, né? Então tá muito bacana essa conversa aí. E a base da comédia dell'arte para o nosso palhaço tem tudo a ver, né? É toda a base, porque eles trabalhavam justamente com o improviso, com a crítica, com o erro, né? O jogo do erro.
e com todas aquelas características de que hoje a gente chama do Augusto, do branco, do bufão, mas lá já tinha, né? Cada uma dessas personagens, eles tinham em si as características, né? São como arquétipos, né? Então o palhaço que tem o romântico, aí tem o capitânio, que é aquele mais que dá ordens, aí tem o Arlequino, que é o quê? Aquele que é mais, ele sai correndo, que hoje a gente pensa por Alecrim. Então, assim, a base do palhaço vem muito da comédia dell'arte, né? Acho que 98% é comédia dell'arte, tem razão. E também tem eu vou falar um pouquinho, assim, eu queria fazer um relato aqui, né, de como que eu comecei a ter contato aí com essa história do circo, né, do palhaço, enfim. Eu vendia pipoca quando eu era moleque na frente do Circo Moscou, né? E aí, e era naquele período ainda que tinha ainda, né, não era proibido os animais no circo. Então eu vendia pipoca lá na frente e depois eu conseguia entrar no circo para assistir também, porque a gente que vendia pipoca lá fora, e era um momento assim que as pessoas, eles viviam do espetáculo, né? Sim. Hoje você vai no circo, eles também estão vendendo pipoca lá dentro, refrigerante, Sim. porque, né, para poder conseguir ali manter o circo. Mas nessa época da minha infância aí, eu vendia pipoca lá na frente, tinha ainda essa questão dos animais, que hoje não pode mais, né? Hoje não pode. E bom, né? Eu contato com essa coisa do circo, do palhaço, né? Dessa coisa do trabalho também, né? De ter do sustento também, né? Da responsabilidade, de ajudar também. Sim. E essa vivência aí nesse período também. Entre o que pode. E essa questão dos animais era a grande atração, né? Era. Mas o palhaço, ele sempre foi o rei do circo. O palhaço, a palhaça, assim, na hora que eles entram, tá todo mundo ali para ver o palhaço, né? Como que o palhaço ele consegue ser essa grande referência, né? Esse símbolo do circo. É o palhaço, né? É o palhaço. Sim, o palhaço ele nos leva para um outro lugar assim de transgredir tudo que a gente está acostumado a ver e tudo aquilo que a gente às vezes não pode se manifestar, ou aquilo que não faz bem. O palhaço ele muda, né? A forma de concepção daquilo tudo, né? Então, assim, a grande referência do circo, com certeza é a palhaçaria, com certeza, isso não tem a menor dúvida, né? É o que, acho que 90% das pessoas vão ao circo para ver o palhaço, né? 90%. Olha, se não forcei, né? Cláudia, tem algumas, vou ler aqui para você. Tem. A Chels Pedro, ela está falando assim, falam que a palavra palhaço deriva do italiano paglia, que quer dizer palha, que era o material usado no revestimento de colchões. Isso é verdade. Eu acho que ela está colocando isso agora, mas você já tinha falado sobre, né? Se você quiser dar uma pincelada para ela. Isso, Chelsea, é isso mesmo. Como eles tinham muitas quedas durante as apresentações, para se protegerem, né, não se machucarem, eles usavam palha por dentro da roupa. E além disso, a roupa deles, o estilo da roupa deles, né, toda trabalhada e colorida, toda... me fugiu o nome aqui agora, xadrez, aquelas cores bem misturadas e coloridas e chamativas. Então, isso parecia um colchão mesmo, né? E os colchões, naquela época, eles eram revestidos de palha. Por isso veio paglia, pagliate, palha, palhaço. Exatamente isso. Existe essa derivação. E tem uma outra pergunta dela aqui, Jordan, que ela fala assim, falam que os palhaços são importantes para trazer sorriso e alegria em situações costumeiramente caracterizadas por dor, tristeza, isolamento. Você também falou, né? Você pode dar mais uma pincelada aí. Sim. Porque o riso, né? Já está comprovado que o riso ele ajuda a gente a melhorar num todo.
emocionalmente, psicologicamente e também fisicamente. Então, o riso, ele tem esse poder, esse potencial. E o palhaço, como ele é um grande responsável por provocar o riso, né? Ele acaba trabalhando muito fortemente na dor, na tristeza, no isolamento. Ele tira a gente daquela situação densa, né? Da situação triste, pesada, e ele leva a gente para um lugar de leveza, para um lugar, mesmo quando a gente está muito estressado, muito preocupado com uma situação, o palhaço ele nos leva para uma situação de leveza e até mesmo uma situação de tentar de parar, baixar aquele nível, respirar um pouco mais, contar até 10 e ir em busca da solução do problema que está causando aquela dor. Os palhaços eles são utilizados, inclusive, em terapias, né? Alguns dos exercícios, das dinâmicas que a gente propõe dentro das oficinas de palhaçaria são utilizadas em sessões de terapia. Eu não comentei, mas existe um trabalho que a gente faz em hospitais, que é para diminuir a tensão da equipe médica e da equipe técnica dos hospitais, que a gente chama de educação continuada. A gente usa muitos recursos de treinamento da palhaçaria para esses profissionais, para ajudá-los a trabalharem, lidarem melhor com a questão da dor, da doença, muitas vezes da morte. Então, é potente, é um trabalho muito potente, além de tudo, né? Ô, Georgia, o Renan também está perguntando qual é o melhor palhaço. Olha só, tem tantos. Nossa! Olha, vou te falar. Qual o melhor palhaço para a pessoa desenvolver nela mesma? É isso? Qual o melhor palhaço eu devo seguir, estudar? O melhor palhaço é aquele que você descobre que é o seu palhaço. Aquele palhaço que tem as suas características. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Não adianta você ser uma pessoa muito quietinha, né? A sua identidade, né? A sua característica é de uma pessoa muito quietinha, muito tímida. Quando você é jogado na linha de frente, quando você é jogado para ter que falar, ser uma pessoa extrovertida, uma pessoa que você não é, esse já não aconselho você trabalhar o seu palhaço como sendo um palhaço extrovertido. Entende? Por quê? Porque aí você vai estar criando um personagem. Aí vai ser bom, maravilhoso, mas para você criar um personagem de uma pessoa extrovertida. Se você quiser desenvolver o seu palhaço, o palhaço do Renan, use as suas características. Então, só que você coloca uma lente de contato, uma lente de contato, ó, uma lente de aumento na sua característica. Se você é tímido, faça um palhaço mais tímido ainda. Você entrou no picadeiro, você se põe num cantinho e morre de vergonha, aquilo vai ser totalmente visível. Aquilo vai levar a plateia ao êxito. Se você é uma pessoa muito extrovertida, você vai jogar uma lente de aumento nessa sua forma de ser. E aí você vai entrar pulando em cima da plateia, sentando no colo das pessoas que estão te assistindo. Você vai dar um aumento para aquela sua característica. Isso vai ser muito risível. Se você conseguir usar as suas características mais fortes, você vai conseguir ter o seu melhor palhaço. Ai, professor Ricardo, não me deixa esquecer, eu separei algumas personalidades que são referência para mim e que eu peguei um pouquinho de cada uma delas e joguei no meu palhaço. Eu gostaria de compartilhar. Posso compartilhar? Por favor. Eu separei. Olha, se não viesse essa pergunta do Renan, eu ia deixar passar isso. Eu sou uma palhaça, por exemplo, eu sou uma pessoa esquecida. Então, assim, já cansei de acabar de fazer uma apresentação no hospital, e aí eu volto para fazer um número, porque eu esqueci, de verdade, eu esqueci. Então, assim, quando eu volto, as pessoas morrem de rir, não riem do número que eu estou apresentando. Elas riem porque, meu Deus, ela já tinha ido embora, ela voltou. Né? Eu uso todos os meus defeitos, eu uso na palhaçaria. Vou compartilhar aqui de novo. São palhaços, assim, vale a pena vocês pesquisarem sobre eles. São palhaços que eu considero muito importantes. Agora eu vou demorar 1 ano para achar, mas tudo bem, faz parte. Aqui, pronto.
Vamos lá. Sim. Esses palhaços são palhaços que são referência para mim, que é o Piolim e o Arrelia, já falecidos, mas são minha referência. Essas palhaças, elas existem ainda hoje. A palhaça Rubra, ela faz... O Piolim eu acho que eu já assisti. Oi? O O Piolim... Piolim, eu acho que eu já vi um vídeo. Legal. Tem a palhaça Indiana da Silva, que é a Carla Conká, para mim, uma referência, porque ela tem ela traz a questão do palhaço crítico, né? Que é o que eu me identifico bastante. Temos a palhaça Rubra, que faz um trabalho maravilhoso, principalmente com crianças, por meio da música também, né? Nós temos, não sei se vocês conhecem, o primeiro palhaço preto brasileiro, que é o Benjamin de Oliveira. Ele é ator incrível e ele se descobriu na palhaçaria. Então, é um palhaço que, para a gente, é motivo de grande orgulho, que é o nosso brasileiro. Ele ainda está vivo? Não, ele já faleceu há muitos anos. Eu tinha até anotado aqui o período em que ele existiu, mas eu não anotei. Eu anotei, mas não sei onde eu enfiei. Mas ele já é falecido há muitos anos. Ele foi um dos primeiros palhaços pretos brasileiros. Ele foi o primeiro palhaço preto brasileiro e um dos primeiros palhaços da história do Brasil. Ele, inclusive, era filho de escravos, né? Ele era filho de escravos. Ele, inclusive, teve que fugir por um tempo na vida dele. Ele teve que fugir, porque ainda assim queriam capturá-lo e vendê-lo, como se ainda existisse a escravatura, né? Ele foi e assim, o legal, assim, Jorge, tem uma história de resistência do Benjamin de Oliveira, né? Porque assim, as pessoas não tinham costume, assim como não tinham costume de ver os atores negros em cena, né? Também, porque é uma questão, né, de racismo, né? E também o Benjamin, eles não tinham costume de ver um palhaço negro. Então, para o Benjamin foi muito difícil, né, Jorge? Foi. O começo dele tentar dentro do circo, né, que ele foi embora do circo. Então, para ele tentar, o que ele mais queria no circo, que era ser um palhaço, ele teve que ter muita resistência, inclusive, com a plateia. Então, no começo, não foi fácil para ele também conseguir conquistar a plateia, não pelos números, né, do palhaço, mas por ser negro, né? Exatamente. Ele foi conseguindo conquistar esse espaço, Benjamin de Oliveira. Então, a história dele é fantástica, é uma história de resistência, né? Do movimento negro, enfim, do ser, né? De toda essa história, né? Sim. Ele foi um resistente. Ele foi, antes de qualquer coisa, um resistente. Eu peguei aqui a informação, ó, ele é de 1870, o ano de nascimento dele, respondendo aí a dúvida, e ele faleceu em 1954, ele é do Rio de Janeiro, ele faleceu no Rio de Janeiro, ele nasceu em Minas Gerais, mineiro, mas o finalzinho da vida dele, né, com 80 e tantos anos, foi no Rio de Janeiro. E aí, depois, ele teve reconhecimento como ator, e não somente como palhaço. Mas ele iniciou na palhaçaria, né? É bem bonita a história dele. Vale a pena vocês lerem, viu, crianças, jovens, adolescentes? Vale a pena ler, porque é muito bonita a história dele. Nós temos Agora, olha que curioso, a gente falando de resistência... Olha só, a primeira palhaça brasileira foi um palhaço. Ela foi um palhaço. Tá dando para ver a fotinho dela? Dá para ver. Ó, não eram aceitas mulheres no circo, principalmente atuando como palhaço, como palhaça. Então, ela foi Maria Elisa Alves dos Reis, a primeira palhaça brasileira.
E na época elas não eram aceitas na palhaçaria, então ela era o palhaço chamego. As pessoas assistiam achando que era um palhaço. Ela era uma mulher. Inclusive, se não me engano, a neta dela está com um documentário, um espetáculo, um documentário, para contar a história da Maria Elisa, que foi a primeira palhaça brasileira. Muito bonito, muito bonito. Essas referências todas eu vou mandar para você, professor, para compartilhar. Eu vou passar para eles. Isso, inclusive esse espetáculo da neta dela. E temos aqui uma artista circense trans, que é a Vulcânica Pocaropa, que ela é uma artista circense, ela não faz somente palhaçaria. Ela é malabares, contorcionista, e é uma palhaça que faz muita crítica social também, justamente por ser uma palhaça da resistência, uma artista circense da resistência. É legal isso, né? Porque, assim, legal no sentido da gente tocar nesses assuntos, né, Georgia? Porque, assim, tanto a mulher não podia ser palhaça, como a mulher também não podia ser atriz, né? Né, não podia. Inclusive, eram os atores mais novos, né, que faziam papéis das mulheres, por causa daquela voz estar ainda mais fina, né, não estava aquela voz grossa ainda. Então, geralmente, eram os atores mais jovens que faziam o papel da mulher. Até na época do Shakespeare, né, você vê que os atores faziam os papéis femininos, né? Então, a mulher ela teve que, mais para frente, que ela foi conquistando esse espaço, não só no teatro, mas também, né, a mulher que fazia teatro não era bem vista, né? Não também, era. Né? No Brasil, se a gente for pegar a década de 60, 50, né? A mulher não era bem vista fazer teatro. Então, sim, foi uma conquista das mulheres artistas, né? Estão aí demonstrando, e é legal porque eu também não sabia dessa palhaça. E aí tem que se passar por um palhaço para poder falar, não, eu não sou uma palhaça, vocês não querem palhaça, mas eu vou me vestir, vou me passar por homem de palhaço para mim poder trabalhar. Então, uma peça do Shakespeare, que acho que é A Noite de Reis, que tem essa história, né, que também a mulher século XV, XVI, né, não podia trabalhar, e ela se passava por homem, ela cortou o cabelo, tudo, e ela era servo do príncipe, né, uma coisa assim, assessora, serva, não sei como é que eles usavam o termo na época. Ela prestava assistência a ele, né? Assistente, como diz, né? Hoje nós somos assistentes, né? Uhum. E ela engana todo mundo, porque ela se passa por homem, né? Na trama toda, e aí a princesa se apaixona por ela, que não era, porque achou que era ele, mas é uma história fantástica, Noite de Reis. Né? Mas a mulher, essa resistência no teatro também, assim, da mulher, do negro, da mulher, né? Da trans também, de começar a ganhar esse espaço, né? De representatividade. Que bacana que você está trazendo essa conversa também. Exato. Eu vou te mandar todas essas referências para você pesquisar, mandar para os alunos também. Muitas coisas você já sabe, vai acrescentar. E eu vou te mandar também eu fiz um seminário sobre comédia dell'arte. Eu vou te mandar também o material desse seminário. Ele é bem completo, assim, é uma base bem bacana para os alunos. Jorge, você conhece o Roberto Inocente? Italiano, lá de Curitiba, da Comédia dell'arte. Então, eu era da companhia de teatro dele em Curitiba. Quando ele chegou para... Na verdade, é italiano, um ator italiano. Como chama a companhia dele? Comédia a Arte da Comédia, o nome do grupo. Né? Arte da Comédia. Porque tem um italiano, mas acho que é no Rio de Janeiro. Não, estou confundindo. Ele deu um curso no Rio algumas vezes, mas assim, ele faleceu de Covid, tá? Esse ano. Nossa! De Covid, a gente perdeu o Roberto. Nossa. E assim, o Roberto, ele... de comédia, assim, que eu era mais da parte de performance, né? Eu gostava mais dessa coisa do corpo, do som, da performance. Eu aprendi muito com o Roberto, questão de cena, né? Porque a comédia te ensina, né? A mostrar, né? Sim. E o Roberto tinha chegado em Curitiba para dirigir uma ópera
que era a ópera La Serva Padrona, do Pergolesi. Né? Antigamente as óperas duravam horas, né? Horas. 5 horas, 7 horas, e sempre tinha uma ópera cômica, porque as óperas eram tensas, né? E aí tinha uma ópera cômica para divertir a plateia no momento do intervalo. Nos intervalos, exato. De um lado para o outro. E a La Serva Padrona é uma, e ele chegou, quando ele foi convidado pelo Guaíra, para vir da Itália para dirigir, e aí eu tinha participado no papel do Arlequino clássico, que é o Arlequino que eles ensinam no Teatro Piccolo de Milano, na Itália. Nossa. E ele chegou e começou a passar essas técnicas. É muito difícil. Muito difícil. Teatro é treino, a gente precisa treinar muito. E depois a gente fez um espetáculo de rua, que a gente... Ele ficou no Brasil, ele não quis ir embora para a Itália. Não foi embora. Ficou aqui. E aí a gente começou a ensaiar um espetáculo de rua, uma proposta, né? De trazer esses personagens da comédia della arte para personagens brasileiros, Saci, né? Do Nordeste, pegar fazendeiro, que tinha a ver com capitão, sabe? Pegar esses personagens, né? Todas típicos, as referências. Né? As referências típicas, porque eles são personagens típicos, mas como você disse, né? Eles trazem uma característica interna a cada um, né? Não, sim. Então, assim, aí o Roberto foi onde eu tive contato com a comédia della arte, as máscaras, né, a história da comédia della arte, todo o treinamento que tem, né, dos tipos de personagens, principalmente os clássicos, como o Patalião anda, o Arlequino, o Capitão. Então, assim, o Roberto era um mestre nessa área, um grande mestre, muita gente, ele dava palestras, né, muitos cursos. Então, eu não sei se você conhecia, essa pergunta eu falei, o Jorge já deve conhecer, de repente, né? Se encontraram por aí. Não, o pior que eu não sei se eu estou confundindo, a hora que a gente terminar, eu vou dar uma pesquisada, porque eu fiz um curso no Rio, e eu acho que, não sei se era ele. Nossa, eu tô assim, fiquei pensando muito, e agora você falou que foi-se embora a partir de Covid, eu fiquei até meio... Não sei se é quem eu estou pensando, mas não era brasileiro, não era brasileiro. E a construção do palhaço, né, a partir, né, das máscaras, a partir da comédia della arte, é muito difícil, é muito treino, é muito treino, muito tônus, muito tempo, né, muito tempo de cena, porque você trabalha muito com detalhes, né? Com sim, e eu sempre tive muita dificuldade. Eu sempre fui uma palhaça muito mais fanfarrona, sabe? Muito mais fanfarrona. Então, assim, os cursos que eu fiz, eu apanhei muito. Mas, assim, é o que me serviu de base, é o que acho que todo mundo deveria, né? Que vai fazer palhaçaria deveria passar pelo menos por um curso desse, né? Para ter essas noções, né? E é muito de sincronia, né? A sincronia da cena. Tem a questão da máscara, né? Como que você tem que dominar essa máscara em cena. Exato. Aqui para, né? Frente, plateia, ator. Sim. Né? A triangulação tem que ser perfeita, né? E assim, a gente demora muito, né, para marcar, né, uma peça de comédia della arte, né? Assim, que dura, sei lá, 2 minutos, você fica horas para fazer toda aquela cena. Uma semana trabalhando uma cena de 30 segundos. E é legal assim, não, você como palhaço tem dificuldade. Imagina eu que era da performance, Jorge. Mas olha, mais ainda. Olha, mas eu vou te falar que o performer está mais perto do palhaço base da comédia do que o palhaço da atualidade, né? O palhaço dos dias atuais, né? Porque, olha, é um trabalho, mas que vale muito a pena, é muito prazeroso, né? É muito prazeroso. Depois que você vê pronta a cena, depois que você vê o espetáculo pronto, é surreal. Eu vi alguma outra pergunta aqui, mas acho que eu já respondi, né? Se eu já tentei outra coisa. Posso ler aqui? Peraí. Já tentou outra coisa? Não é Irineu, é a Priscila, né? Que está com o nome do Irineu. Já tentou outra coisa, mas viu que palhaçada é a sua paixão?
Olha, eu já tentei ser advogada na vida, por exemplo. Já tentei ser advogada. E aí eu falei, não, eu vou sair presa desse tribunal do júri. Então, eu preferi ser palhaça. Ah, eu acho que é isso. Professor, eu queria ver se mais algum aluno tem mais alguma pergunta. Eu estou preocupada com a questão do horário, porque eu queria propor a dinâmica lá com o batom. Mas também eu estou mais a seu tempo aí, é mais a sua organização de tempo. Então, assim, eu acho que a gente já podia ir para todo mundo aqui querendo saber o que fazer com esse batom. Ai, Né? meu Deus! Vai ser muito mais simples do que se imagina, muito mais simples do que se imagina. Cadê? Tá todo mundo aí com o batom na mão? Cadê? Ó, já tá ali, Andressa. Já tá todo ali. Olha, a primeira coisa é a seguinte, eu vou perguntar quem aí tem mais pessoas em casa? Quem mais aí tem pessoas em casa? E quiser chamar para participar dessa dinâmica rápida, pode chamar. Quem estiver em casa ou quem estiver na escola, quiser chamar outras pessoas para participarem aí rapidinho dessa dinâmica que a gente vai fazer, que é uma dinâmica muito rápida e muito gostosa. Cadê? Cadê os papais, mamães, tios, tias, priminhos? Quem mais tá por aí? Chama lá, Pri. Chama quem mais estiver em casa. Pode chamar para sentar aí do lado. Oi, professor, só tá minha irmã aqui junto. Isso, chame aí. Pode chamar quem tá aí junto. Mas ela tá participando da aula. Ela já tá participando da aula. Ah, já tá aí. Então, tranquilo. Então, bem tranquilo. Então, bem tranquilo. Olha, então vai ser o seguinte. Nós vamos... Eu vou pedir para vocês fecharem a... Primeiro eu vou dar as orientações e aí a gente parte para a ação. Nós vamos fechar a câmera. Nesse tempo que a câmera estiver fechada, nós vamos fechar os nossos olhos. Quem está junto não vale um olhar para o outro, olho fechado, antes de fechar os olhos. Ou pode ser ao mesmo tempo, se quiserem. Um não pode olhar para o outro, tá bom? Os olhos fechados ou de costas, as câmeras fechadas. Nós vamos pegar esse batom e nós vamos pintar bem forte no nariz, como se nós quiséssemos construir um narizinho de palhaço, tá bom? Nós vamos, na verdade, construir o nosso nariz de palhaço agora, tá bom? Com as câmeras fechadas e os olhinhos fechados. Quem estiver junto, não se olhe. Nós vamos fazer isso em 10 segundos. Em 10 segundos. Eu vou colocar até um cronômetro maravilhoso aqui. 10 segundos, tá bom? Vou fechar a minha também. 10 segundos. 10. Pintando o narizinho com batom vermelho. 9. 8. 7. Não podem se olhar ainda. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Podemos abrir a câmera? Gente, de repente todo mundo virou palhaço. Todo mundo virou palhaço. Não, eu acho que, na verdade, todo mundo já era palhaço. Você sabia que você era palhaço? Então, a partir de hoje, eu quero propor uma coisa para você. Para você que está aqui, você sabe... Olha, tem uma outra palhaça vindo ali. Cadê ela? Ela está vindo?
Essa palhaça está se escondendo, ela está disfarçando, mas a gente sabe. Olha o nariz vermelho dela. E eu quero propor para vocês hoje que a partir de hoje a gente já vai descobrindo o nosso palhaço. Os problemas irão surgir, porque todo mundo tem problema, né? Mas a gente gosta quando tem problema. A gente gosta porque a gente trabalha em cima do erro. E a partir de hoje, quando surgir um problema, quando surgir alguma pessoa que vai falar alguma coisa para a gente que a gente não gosta, ou que a gente não se sente bem, ou que a gente não achou legal, algum problema que vem e dá uma rasteira na gente, porque você sabe, né? Todas as vezes que a gente passar por uma situação que for uma rasteira, que for uma rasteira na vida da gente, a gente vai limpar a poeira e vai se aprumar e vai se melhorar de novo e vai seguir em frente, porque a vida é uma grande palhaçaria. E se a gente está aqui, a gente está para palhaçar. Obrigada por vocês estarem aqui hoje e por fazerem o meu dia ainda mais feliz. Uhul! Obrigado, Georgia! Muito obrigada a vocês. A gente que agradece aí por essa disponibilidade, por esse excelente trabalho que você faz, né? Que é trazer felicidade para as pessoas, tá? E hoje fez o nosso dia mais feliz, desde o começo. Né? Agradecemos muito, tá? A sua presença aí. Muito obrigada. Agradecemos. Vamos agradecer a Georgia, gente. Um grande beijo para vocês. Bom sábado. Não desistam da arte. A arte é resistência. Nós somos a resistência. Um beijo. Obrigada, professor. Muito obrigada. Gratidão. Nos falamos. Abraço. Tchau!